Olá, pessoas que fazem vídeo aleatoriamente. Muitos memes, tabelas com personagens de cultura pop, muitas e muitas discussões foram feitas ao redor do conceito de tendências e alinhamento de personagem desde sua criação em Dungeons & Dragons. Porém, algo muito importante se falar é: alinhamento é apenas uma ferramenta para ajudar a traçar as éticas e morais do seu personagem, ou até de NPCs no caso. Não é algo tão sólido como antigamente, onde armas, magias, ou até aliados te largariam ou não te respondiam mais se deixasse de ser leal bom para caótico bom, por exemplo. O que eu quero dizer é, normalmente os jogadores das minhas mesas falam que vão começar com tal tendência e ao correr da aventura descobrem que são outros, ou que faria mais sentido narrativo outro, e a gente simplesmente aceita, não é algo imutável, né? Porém, se você mestra por vários anos como eu, as experiências com jogadores de certos alinhamentos podem moldar a nossa opinião sobre personagens comuns desse alinhamento. Eu gostaria que vocês aí dos comentários falassem da sua tier list de alinhamento, tudo de maneira educada, é claro. E, no final das contas, alinhamento não é algo tão importante que nem antigamente, logo, levem isso mais pra vamos ver o que o pessoal às vezes pensa quando tá escrevendo os livros sobre as definições deles. Essa coisa não leva muito tão a sério assim, que às vezes os comentários podem ser um pouco fogosos. Bem, vamos começar pelo clássico, o Leal Bom. E vamos falar sobre o que o livro define hoje em dia na quinta edição do que é um Leal Bom e alguns exemplos de personagens famosos para cada um desses alinhamentos e tendências. Leal Bom é a tendência de criaturas que se pode contar para fazer o que é correto, como é esperado pela sociedade. Dragões dourados, paladinos e muitos anões são leais e bons. Bem, um dos exemplos mais famosos da cultura pop é o Super-Homem, ou até o Capitão América, né? Que, ênfase, a gente não pode comparar com personagens leal ou estúpidos. No caso, eles se viram contra governos malignos, mesmo sendo o status quo do local. Eles entendem quando as coisas estão erradas e até quando às vezes certas concessões devem ser feitas para salvar o mundo. Como jogador e como mestre, Leal Bom pra mim é S tier. É difícil, você deve tomar decisões difíceis como personagem e isso pode criar situações interessantes. Mas sempre lembrando que isso é um jogo cooperativo. Intermissão. Caso você seja novo no hobby ou nunca tenha ouvido esse termo, Leal e Estúpido, ou Lawful Stupid. Apelido criado por jogadores até bem antigos, de D&D, graças às comuns situações que paladinos ou jogadores de paladinos às vezes causavam nas mesas, graças ao juramento deles que não deixavam ignorar o mal, atacar de maneira desleal, entre outras coisas sem perder seus níveis e seus poderes. Basicamente, um exemplo, um personagem leal e bom pode te reprimir e falar que você não deveria baixar um jogo indie ilegalmente, mas acaba comprando uma cópia para você, vendo que você está com pouco dinheiro esse mês. Um personagem leal estúpido vai caguetar o amigo para a Polícia Federal, já que ele está quebrando a lei, postar nas redes sociais o quão desumano o amigo é por isso, e tá arriscado até ter dado um soco no amigo dele porque ele pensou em fazer isso. Não por causa do indie, mas sim porque ele estava quebrando a lei. Fim da intermissão. Temos então o meu favorito como jogador, o Neutro Bom. Neutro Bom, NB, é a tendência do povo que faz o melhor que pode para ajudar os outros de acordo com suas necessidades. Muitos celestiais, alguns gigantes das nuvens e grande parte dos gnomos são neutros e bons. Normalmente pesando mais pro bom do que para a ordem ou caos, o resultado do bem vencendo normalmente o objetivo. Personagens como Tanjiro, Demon Slayer, Homem-Aranha e, de certa maneira, o Superman nas suas HQs originais e até no filme de 2025, onde ele coloca o Netanya, quero dizer, o presidente da Borávia e um cactus ameaçando ele parar de tentar massacrar um povo desarmado para conseguir mais terras. Eu acho que isso é neutro bom. Eu diria que na sua maior parte são personagens que facilitam campanhas heróicas, com diversas variações que jogadores podem seguir, de interpretar isso. Neutro bom é
A-tier ou Tier A. São fáceis de fazer amizade com outros personagens de alinhamento bom, né? Então, tá aí. Mas vamos ir para um bem popular entre, sei lá, eu acho que vários dos meus jogadores. Caótico e bom, CB. É a tendência de criaturas que agem de acordo com sua própria consciência, se importando pouco com a expectativa dos outros. Dragões de cobre, muitos elfos e unicórnios são caóticos e bons. Bem, os clássicos exemplos de personagem caótico e bom são, né, o Robin Hood, o que rouba dos ricos e dá para os pobres, o Zorro, o mascarado, né, vigilante, e como exemplo de animes eu diria que o Edward Elric de Fullmetal Alchemist é um alquimista federal que adora quebrar as regras, né, e não tem nenhum pouco de respeito pelo exército como instituição. Esse é bem pular, né, é bem pular com meus jogadores, imagino com vários de vocês aí, né, principalmente os bárbaros das minhas mesas. Esses personagens podem não ter escolhas difíceis com a mesma constância como um personagem leal bom pode ter, mas as consequências de suas ações são sempre bem interessantes, né? Além de criar interações legais com o pessoal mais ordeiro, né? Mas sempre com o coração no lugar certo. S-tier junto com os escoteiros. Leal e neutro, LN. É a tendência dos indivíduos que agem de acordo com as leis, tradições ou códigos pessoais. Muitos monges e alguns magos são leais e neutros. Existem alguns exemplos de personagens leais e neutros com interpretações diferentes da tendência, né? O Juiz Dredd, né? Pô, se você viu um filme ou leu os quadrinhos, ele é a lei e ele vai seguir a lei nas suas letrinhas, pelo menos na maior parte das suas interpretações. James Bond é alguém que normalmente segue especificamente as ordens do MI6, né? Lá de Londres, né? Do Reino Unido e tudo. Ou, se você é mais da parte dos animes, o Byakuya de Bleach é um cara bem leal neutro. Ele, né? Ele literalmente deixa sua irmã sendo executada porque foi a escolha da Sociedade das Almas. Sacou? Ele tinha que fazer parecer bem como um nobre. Existe, porém, o exemplo de códigos mais pessoais ou tradições que os personagens podem escolher e que isso não quer dizer que, né, o personagem vai ser ignorante aos problemas dos outros. Muitos personagens neutros ligam bastante para a família e os amigos, mas não exatamente ajudariam um estranho em perigo, sacou? Para que necessita um ato de bondade. Pode ser um pouco difícil às vezes, dependendo do quão aficionado o personagem pode ser sobre as regras, né, ou essas leis ou tudo, mas na maioria das vezes, monges e magos da minha mesa normalmente conseguem seguir sem muitos problemas. B-tier. Neutro, N. É a tendência daqueles que preferem manter a distância de questões morais e não tomar partido, fazendo o que parenta ser melhor conforme a situação. O povo lagarto, muitos druidas e diversos humanos são neutros. Alguns chamam de indecisos, outros chamam de analogia direta de apolíticos de D&D, mas às vezes as interpretações podem ser alguém que tenta manter o equilíbrio no mundo, ou na maior parte das vezes com a natureza, como druidas. Também pode ser um ponto de partida interessante para personagens com amnésia ou que não se lembram de certas coisas. Mas com minhas experiências jogando, eles normalmente não adicionam muito em situações, pelo menos com os meus jogadores que jogaram de neutro puro, às vezes beirando a indiferença. C-tier. Caótico neutro, CN. É a tendência das criaturas que seguem seus caprichos mantendo sua liberdade pessoal acima de tudo. Muitos bárbaros e ladinos, e alguns bardos, são caóticos e neutros. Olha, você deve ter visto a thumbnail do vídeo, se você curte jogar de caótico neutro, eu não acho que o alinhamento em si é problemático, tá? Eu gosto de personagens que eu acho que são caótico neutro, como tipo o Kenpachi, né, de Bleach, a Mulher Gato, normalmente essa na categoria, né, de ladino também. E, né, mas é o seguinte, eu, porém, sou humano e minha opinião leva em conta minhas experiências como DM. O que eu quero dizer é que o quanto de jogador que já mestrei que era, entre aspas, caótico neutro, mas que agia que nem o Coringa, eu não conto apenas com meus dedos. Essa entra em sua própria categoria lá embaixo. E eu tô de olho em você, hein, Uther? Leal e mal, LM, é a tendência das criaturas que conseguem metodicamente tudo o que querem dentro dos limites de uma tradição, lei ou ordem. Diabos, dragões azuis e hobgoblins são leais e maus. Personagens bem conhecidos dessa tendência são, né, o Darth Vader, o Doutor Destino, né, que provavelmente vai aparecer no filme novo desse ano, ou qualquer estudante de direito que você conheça. Ok, agora falando sério.
Eu normalmente não deixo jogadores fazerem personagens maus nas minhas campanhas. Ainda mais se forem novatos ou que eu nunca tenha jogado com eles antes. Se tem uma exceção, é um bom personagem leal mau. O mundo está sendo levado para o caminho errado, um caminho que você não gosta, que não te beneficia, e você vai aturar os seus companheiros de grupo, porque sozinho você não conseguiria. A tier. Neutro e mal, NM, é a tendência daqueles que farão tudo o que quiserem sem compaixão ou remorso. Muitos Drow, alguns gigantes das nuvens e Yugoloth são neutros e maus. Um exemplo dessa tendência pra mim, né, é o Dr. Eggman de Sonic e o Kira de Jojo Parte 4, acho que também é um bom exemplo. E você poderia até dizer o Lex Luthor, dependendo de quem escreve ele. Esse elemento é um clássico para vilões, né? É bem útil para jogar contra os jogadores, mas eu sinto que é já na parte que só rola se for em uma campanha do mal, sacou? Pra um jogador estar com esse alinhamento. Mas pelo menos se tem suas utilizações nas campanhas, mesmo que não com jogadores. Então, C-Tier. Caótico e mal, CM. É a tendência de criaturas que agem com violência arbitrária, estimulada por sua ganância, ódio ou sede de sangue. Demônios, dragões vermelhos e orques são caóticos e maus. É o Coringa, né, gente? É o Majin Buu, é o Orochimaru, o pessoal que quer tudo ver pegando fogo, que agem de maneira demoníaca e muitas vezes imprevisível. Eu não tenho muito o que falar, é um mal necessário. Mas pra apimentar entre os vilões de campanha, né, ter só personagens, vilões entendíveis e pá, às vezes é bom ter um desses pra meio que dar aquele molhozinho, sacou? Aquela diferenciada. Às vezes o grupo parar algum maluco desses que está fazendo mal a todos ajuda bastante na moral. Mas assim, ainda C-Tier. E bem, essas são minhas opiniões baseadas nas minhas experiências, além da tentativa de explicar pra vocês as definições atuais, que, vamos ser sinceros, não é muito que nem antigamente, mas como eu falei, não é tão importante, tá ligado? Que nem antes. E futuramente eu quero fazer um vídeo sobre essas definições nas edições antigas, né? Eu espero que vocês ainda estejam aqui quando eu fizer. E de qualquer maneira, o que acharam do vídeo? Tem algum fato ou interpretação de tendência que me esqueci de mencionar? Alguma opinião que discorda no vídeo? Bota aí nos comentários, por favor, de maneira educada. Mas até lá, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e eu espero que tenha um ótimo final de semana. Valeu! Bem, eu não poderia terminar o vídeo sem agradecer aos membros do clube do canal. Muito obrigado a todo mundo que apoia o canal. Começando com os membros apoiadores, muito obrigado. Gaivoto, Sol Murilo, Krobis, Jojosus, Eduardo, Lucas Schwan, Anderson Moraes, Slimbal M, Tarcísio Oliveira, Gustavo Souza, Angelo Merchese, Angel of Deception, Slayer Senpai e Nickel Van. Muito obrigado a todo mundo que apoia por R$4 todo mês. E também muito obrigado aos membros aventureiros. Muito obrigado Woki, Mislamad, Logan o Aleatório, Yuichi, Anthony Kawan, Harunetsu, RPG Hoje, o Fantástico Sr. André, Tepeira 1602, Underline H Underline, Caio Luciano, Lucas Prestes, Uter Samar, Squizo, Frênico, Giovanni Rato, Josézinho, Elnatan 3037, Gustavo Rocha, Tanada Gato, Otário, Matulu, Titio Clayton 7576, The Word 2156, Vemberan, As Chardalon do Nordeste e Alpaca Rebaixada? Alpaca Rebaixada. E Matheus José de Souza. Muito obrigado a todos os membros aventureiros. E por último, mas não menos importante, muito obrigado aos membros heróis aqui do canal. Muito obrigado ao Deleia Freire, Marcelo4294, JVMB, The Shadow One, o Eduardo, Doron Lorcai, Nathan, Davik Gamer, Eggdog DM, Felipe Oliveira, Jaré Quack, Versagem Cromédia, Patrícia Barbosa, Paladino Sombrio e os novos membros Dryan_SZ, Ryan Gonzalez 584 e Miguel Yeshua. Muito obrigado a todo mundo que ajuda aqui o canal. Se você quiser participar, é só você ver do lado do botão de se inscrever, tem um botão de participar do clube do membro e ver as opções que você acha melhor para você. Mas se você não pode ver, ou você não tem dinheiro, sem problema. Tá vendo o vídeo até aqui? Já ajuda bastante. Muito obrigado a todos
Espero que tenha um ótimo dia.